FM Network. Salve, salve amigos do Hard Count Podcast, chegamos ao episódio 269 e estamos de volta, né? Eu, Ademir Júnior Dema, ao lado do meu grande parceiro Fábio Aldino Bado, após um período longo aí de estiagem, o nosso maior período de estiagem no nosso podcast, podemos dizer assim, né? Quase 2 meses aí sem gravar, sem atualizar aí informações da NFL para a galera que nos acompanha, que gosta dos nossos comentários, mas também tivemos algumas justificativas válidas, né? Tivemos um período aí de Copa do Mundo, onde praticamente o mundo inteiro se voltou aí para o que estava rolando aqui nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Muita discussão, muita reclamação, né, Bado? Ah, você vai torcer para a Argentina por isso, por aquilo, porque não sei o que lá, você vai torcer para não sei quem, já que a seleção brasileira, né, como eu costumo dizer, é uma vergonha, né, cara, não tenho problema nenhum em falar que sou um anti-CBF aí, por tudo que a instituição atualmente, né, nos apresenta, né, cara, com questão de gestão, com problema aí no seu comando técnico também, jogadores, enfim, eu acho, né, não perco meu tempo torcendo para a seleção brasileira, como muita gente aí acaba perdendo, tenho minhas preferências pela questão do futebol dentro de campo apenas, enfim, mas isso aí é papo para outra história, só justificando um pouquinho a nossa ausência, mas Bado, seja mais uma vez bem-vindo e vamos para cima, que agora a NFL está aí, né? Semana que vem já tem jogo de pré-temporada, né? Aquele famoso jogo do Hall da Fama, então estamos de volta, né, Bado? É isso aí, meu amigo Demi, estamos de volta. Bom, a gente teve alguns motivos também profissionais aí, né, Demi? Agenda de trabalho aí, viagens minhas, enfim, que acabaram afetando um pouco a nossa rotina de gravação aqui. E assim, mas enfim, também não coincidimos o nosso período aqui com aquele período mais desértico ali da NFL, que é aquela época justamente pré-chegada dos jogadores no training camp, que é conhecido como o período de férias da galera, né? Então, tem aquele período ali pré-draft, draft ali em maio, e aí depois junho e julho, antes dos training camps, que é o período ali que geralmente tudo para, né? E daí fica focado só no reinício. Copa do Mundo passou, graças a Deus. Eu confesso que futebol de seleção é um negócio que para mim só atrapalha. A gente liga aqui para os nossos clubes e quer ver também outros esportes rolando aí, né, Neminha? Mas enfim. Bora lá começar, porque temos que correr atrás do tempo perdido agora, Neminha. Bora lá. Exatamente. E para você que ainda não nos segue, por favor, né, aqui no YouTube, dá aquele clique no seguir no Radical Podcast, que você vai ficar sempre aí inteirado quando tem episódio. Também segue a gente lá no Instagram, onde a gente às vezes acaba repostando alguma coisa ou outra, fazendo algum comentário também, interagindo com o pessoal que gosta de, né, falar de NFL. Vamos ter alguns conteúdos ali, principalmente com o pessoal lá. Vou mandar um abraço pro pessoal do Draftei Brasil, o Cássio, que eu fiz uns vídeos lá com ele aí, que ele me perguntou sobre o Denver Broncos e tal, né? E vai postando aí junto com os outros conteúdos, com mais outras pessoas aí da comunidade do futebol americano brasileiro que vão falando aí, que vão gostando da NFL. Então, ele aí é um dos nossos parceiros também, assim como a nossa sempre querida FN Network. Então, segue a gente lá também no Spotify e dá aquele apoio, porque é de graça, né, Bado? Enfim, vamos lá, começando as nossas análises de divisões, então, pela NFC North, né? Onde tivemos, o ano passado, uma mudança aí de panorama, né, Bado? Era uma divisão que se encaminhava alguns anos atrás ali por um domínio do Detroit Lions, né? Que tinha saído daquele limbo lá
franquia fadada ao fracasso, né? Com o Dan Campbell. Mas ano passado, o Chicago Bears, com a chegada do nosso querido Ben Johnson no comando, deu uma reviravolta e, né, colocou aí a equipe com um recorde de 11-6 como campeão da NFC Norte, e a equipe foi apenas eliminada lá no Divisional Round pelo Los Angeles Rams, né, Bado? Então, o Chicago Bears, que teve aí de aquisições nessa off-season, via draft aí, algumas aquisições importantes, e uma, inclusive, que a gente falou bastante na época do draft, foi o Dylan Tinman, né, safety, que acabou caindo no colo deles ali, porque algumas equipes acabaram deixando passar. Também em segunda rodada tivemos aí o Logan Jones center e o Sam Rush tight end de terceira rodada. Via free agency e também em trocas, tivemos aí a aquisição do Cole Bryant, cornerback, aí foi campeão pelo Seattle Seahawks, Devin Bush, linebacker, Khalif Raymond, wide receiver, e Jedrick Willis, um offensive tackle. Perdeu, por sua vez, o Tremaine Edmonds, linebacker, grande linebacker, diga-se de passagem, o center Drew Dalman, que esse se aposentou cedo, né, Bado? Se não me engano, 27 anos aí, acabou optando por se aposentar, até por isso o Logan Jones aí foi draftado, né, na posição de center, e também perdeu o DJ Moore aí, o wide receiver, que acabou sendo trocado lá para a equipe do Buffalo Bills, né. Então essas foram as movimentações aí da equipe do Chicago Bears. Alguma impactante aí no seu ponto de vista, Bado? Antes de eu colocar na tela para a galera aqui o provável line-up da equipe do Bears para 2026? Acho que não, Deminha. E, cara, você fez uma introdução sobre a divisão aí. Eu acho que a gente optou por começar pela mais difícil de a gente prever aqui, né, Deminha? Acho que são 4 times em níveis não muito distantes, o primeiro do último, digamos assim, do que a gente vai ver aí durante o ano, né? Então, a gente teve essa mudança de força aí do Lions para o Bears, mas o Packers ainda assim é um time também que tem totais condições de ganhar essa divisão, numa run boa ali, nos confrontos diretos ali, ganhando um joguinho aqui, outro ali. E o Vikings também agora que teve essa questão aí do QB, né, que foi todo um alvo de críticas aí com a saída do Darnold, que foi para Seattle, ganhou seu Super Bowl, o DJ McCarthy não assumindo, o Kyler Murray agora chegando, vai ser o titular provavelmente, né? E cara, é difícil, muito difícil de prever, mas na minha visão o Bears é o time aí que está com mais cara de quem vai assumir essa frente, assim, na minha opinião, acho que é o time que tem mais essa característica, e aí a gente pode até mencionar, né, minha, que o termômetro real dessa parada era o Ben Johnson, né? Na época do Lions, o Lions estava voando e era o time favorito, era o time que a gente falava em janela do Super Bowl. Ano passado, o primeiro ano do Ben Johnson lá, ele já fez o que fez, né, levando o time para playoff, ganhando o jogo de playoff. E agora vamos ter aí a possibilidade dele se consolidar, como quem sabe assumir a frente dessa divisão, uma divisão muito difícil. E ele sabia onde estava pisando, né? Não dá para dizer que não, né? Então, cara, é um trabalho empolgante realmente do Ben Johnson aí para quem é de Chicago ou para quem é de Indiana também, né, Neminha? Agora, já que temos essa polêmica aí. É verdade, né? Ficou ali anunciado também que parece que o estádio novo do Bears que ele quer construir vai ficar ali no estado de Indiana, na verdade. É próximo de Chicago. Que não muda né? nada na Pra falar a prática, né, Neminha? A verdade, gente já ali, tem alguns alguns quilômetros, cenários né? assim, né? A gente tem o próprio estádio do Giants e do Jets aí, o MetLife, que fica no Jersey, né? Então, um cenário exatamente igual, né? Podemos dizer assim, né? O nome vai continuar sendo Chicago Assim Bears, como mas o o teu... estádio vai ser na fronteira do estado ali, que é meia hora de Chicago, né? Exato, assim como também o Kansas City Chiefs, né, que atualmente é no estado do Missouri, vai para Kansas de fato agora, né, em Tem esse 2031 aí papo, com o novo tem esse estádio papo. também, ou seja, algumas mudanças aí, cara, e isso só prova o quanto rola de dinheiro na NFL, né, meu amigo? Porque não é fácil de construir estádio, né? E aqui os caras gastam bilhões para estádio novo, sendo que o estádio teoricamente antigo, né, dá de 10-0 aí, se for olhar nos melhores estádios do Brasil, né? Se for comparar em Cara, questão de estrutura, né? e não só grana, mas politicagem também, né? O que rola aí nessa questão dos estádios é justamente ir para um lugar que oferece mais benefício fiscal ali, que paga menos imposto e tudo mais. Então os caras também têm esse viés que acho que no mundo inteiro é da mesma forma, né? De fato.
Então vamos colocar na tela para a galera aqui o nosso provável Chicago Bears da temporada de 2026 aqui, né? Criei uma arte, confesso para a galera aí que apanhei bastante essa semana, Bado, para fazer as artes. Eu queria fazer todas iguais, de todos os times, mas chegou num certo ponto, cara, que o computador aqui ele resolveu. Ele arrumava uma coisa e estragava outra. Cadê? Eu falei, ó, quer saber, cara? Eu ia para fazer uma apresentação com vários Não, slides a galera vai aqui, mas entender, não. tá ótimo, Neminha. Bora aí, só para basear É, nosso comentário aqui, tá excelente. exato. A imagem de fundo ali de Chicago ainda, né? Porque ainda é em Chicago. Exatamente. O Bears, então, provável ataque, Baro. Temos ali o Caleb Williams, só para constar, temos 12 nomes, porque às vezes varia, né, a formação da equipe ali, com os personnels, né? Personnel 11, 12, enfim. Mas o que o Bears mais utiliza aí é esse personnel ali. Com Caleb Williams, quarterback, DeAndre Swift, running back, 3 wide receivers, o Luther Burden III, Romeo Dunze e o Khalif Raymond, que chegou aí já aparentemente como titular nessa E é o off-season. cara que trabalhava com o B. Johnson em Detroit. Né? Exato. Colston Loveland, o Tyrande que foi draftado no ano passado e aparentemente já vai ganhar a posição de titular. O segundo Tyrande seria o Cole Kmet, né, uma equipe que não utiliza Bom muito reserva formação também. com full. É uma equipe que não utiliza muito fullback, por isso que tem 2 Tyrands. Aí a sua linha ofensiva temos Como o todo Braxton mundo Jones. quase hoje em dia, né, Neminha? Pouquíssimas equipes carregam fullbacks no elenco especialistas. Acho que de 32 times da NFL, devemos ter aqui aí uns 6 times, talvez, com Por fullback, aí, com né? Que certeza seja menos de 10. fullback de fato. E a linha ofensiva fica com Braxton Jones, left tackle, Joe Tunney, left guard, Garrett Bradbury, center, que chegou aí agora também, né, na off-season, Jonah Jackson, right guard, e o right tackle, Darnell Wright. Vamos falar do ataque primeiro, né, Bado? Cara, é uma equipe que tem recebedores ali, tirando o Khalif Raymond, que já é um pouquinho mais velho, digamos assim. Os outros dois são bem jovens, foram acabar de ser draftados aí, 2 drafts seguidos. Teve a perda também no ataque, esqueci de falar, foi o... Teve a perda? Não, cara. Quem perdeu foi o... Confundi já. Eu ia falar do Montgomery, o Montgomery estava lá no Lions. Mas mas é um ataque, cara, que tem peças novas, um quarterback novo, que o ano passado foi muito bem, né, Bado? O primeiro ano não foi tão bem assim como foi draftado, criou-se toda uma expectativa. Não sei se você está acompanhando ou não ali, que está saindo os rankings top 100 NFL Players da temporada, e ele está bem cotado, assim, o Caleb Williams está bem lá para cima, então, cara, eu tenho, assim, dúvidas, né, porque você tem uma temporada em que ele foi ruim, a outra ele foi beleza, levou para os playoffs, e a terceira, digamos assim, agora do Caleb Williams, é o que vai definir, de fato, talvez o que a gente pode esperar dele, né, Bado? Se ele vai começar a ser aquele quarterback que vai ter aí os seus brilhos e ter condições de manter a equipe sempre indo a playoffs, ou se ele vai entrar naquela decadência, entre aspas, que, por exemplo, teve o Lawrence, né, do Jaguars, que começou ali na temporada boa, depois ficou várias temporadas ali, né, em banho-maria, e o ano passado acabou voltando lá com o Jaguars para os playoffs. O que você me acha desse ataque aí do Chicago Bears? Cara, um ataque, acho que bem completo, assim, na questão de boas peças ao redor de todo o roster, todo o time titular, digamos assim. Mas acho que falta o Amon-Ra St. Brown que o Jared Goff tinha em Detroit lá, né, Neminha? Um cara que garantidamente é o wide receiver 1 que vai pegar 100 bolas ali e vai ser o cara que vai manter esse ataque claramente se movendo e tendo um cara de confiança ali, porque ele é Williams. Vamos ver quem que vai pegar esse spot, né, Neminha? Com a saída do DJ Moore ali, que querendo ou não é um jogador que não só no Bears, mas durante toda a carreira aí ficou com essa expectativa que nunca se comprovava, né, de ser esse receiver 1 ali. Eu acho que ele é um cara que cada vez mais a gente vai concluir aí que ele é melhor sendo um ótimo 2 do que um cara que vai pegar para ser o teu go-to guy ali, né? E vamos ver como é que ele vai ser no Bills agora. Mas enfim, falando do Bears aqui, vamos ver se Luther Burden, se o Romeo Dunze, quem que vai pegar esse spot aí, já que o Khalif Raymond é aquele jogador muito mais slot receiver ali, de complemento, né? Aquele cara, às vezes, num third down importante ali, esse tipo de jogador. Ou se até vai ser o Colston Loveland, né, minha? Se vai ser mais um desses times ali que às vezes tem o Tyrande como seu principal recebedor, ele foi draftado alto para isso, mas
E lembrando da produção que os Tyrants tiveram com o Ben Johnson também em Detroit, lá com o nosso amigo Sam Laporta, né? Já na temporada de rookie ali já estourou. Depois não teve a mesma sequência, é verdade, mas um cara que também é uma parte-chave do ataque. Então acho que é isso que é o único ponto de interrogação, assim, mas boas peças tanto na posição do running back, que aqui nem me parece o Kyle Monangai aí, né? Mas que também é um jogador que vai rodar 50-50 aí com o DeAndre Swift, provavelmente, se até às vezes durante a temporada não pegar um volume maior, já que o DeAndre Swift já tá com uma milhagem ainda, né, minha? Então, e o cara tá na ponta dos cascos ali, o Monangai, já no seu segundo ano. Então, eu acho que é uma equipe, um ataque que bem completo, e acho que moldado detalhadamente pelo Ben Johnson, porque ele quer para esse ataque. E acho que a única questão que eu tenho de ressalva é esse receiver 1, quem que vai pegar essa posição aí para ser o homem de confiança do Caleb Williams. Você está mudo, meu amigo Deminha. Eu concordo com o que você falou aí, mas eu acho que tudo indica que esse wide receiver 1 deva ser aí o Luther Bird. Vamos ver, ele que vai para o seu segundo ano. Já do lado defensivo, Bado, temos aqui os nomes como Montez Sweat, jogando na posição de edge, Greg Jarrett e Gervon Dexter mais pelo meio da linha defensiva, e o Dale Odenigbo, o outro defensive end barra edge. Temos linebackers como o TJ Edwards, DeMarco Jackson e o Devin Bush, que chegou aí também para já suprir a ausência lá do Tremont Edmonds. Cornerbacks, Jalen Johnson, Tyreek Stevenson e, quando precisa, o níquel, Kyler Gordon. E os safeties, Cole Bryant e o Dylan Tineman, né? Dylan Tineman aí que foi draftado com grande expectativa. Também é uma defesa que ano passado foi bem, né, Bado? A gente falou disso durante a temporada, falou também na off-season um pouquinho, quando falamos das defesas ali, colocando nos tiers. É uma defesa bem interessante também, né? Então acho que é uma defesa que tem totais condições aí de fazer um bom papel para deixar com que o Chicago Bears tenha sempre posições de campo interessantes aí para desenvolver o Caleb Williams, né, Bado? O que você me diz dessa defesa? Eu gosto também, acho que a defesa num bom nível, acho que com boas peças em todos os setores tem alguém ali de destaque, né? Que a gente consegue ver ali na linha defensiva o Montez Sweat, o Brady Jarrett, o Devin Bush nos linebackers, e na secundária também, né? Com o Dylan Tineman ali sendo uma boa expectativa e bons cornerbacks também. Então, acho que assim como o ataque, acho que o Bears tá certo que a visão nossa tá meio positiva, parece que tudo tá bom, né? Mas de fato parece que é uma defesa equilibrada também, né? Que tem boas peças ali e conseguiram formar não só. Às vezes a gente vê uns times aí com uma grande estrela e um negócio meio desequilibrado. Acho que aqui é um negócio mais linear e acho que com um bom nível em todos os setores. E é uma defesa que vai ter trabalho aí, porque a divisão, como você bem mencionou, é uma divisão até bem equilibrada, né? Difícil da gente conseguir ter um favorito muito, muito claro. Bora então para a equipe. Tava vendo os stats do ano passado aqui, o Luther Bird, o nosso amigo Romeo Duse, pegaram menos jardas do que o Coastal Loveland. Eles pegaram 600 e poucas jardas e o Coastal Loveland pegou 703. Bem próximos números dos três, tá? Então acho que vai ser essa disputa aí, quem que vai pegar esse volume que era do DJ Moore, que acho que chegou a pegar 1000 jardas ano passado, né? Mas enfim, acho que é esse volume aí que vamos para ver para quem vai, né, Neminha? Essas jardas do DJ Moore aí para onde que vai parar. E vou te falar que me agrada aí quando tem essa divisão aí bem próxima de jardas para as principais peças, Perdão, cara. o DJ Moore pegou 682 ano passado, então ficou bem balanceado com os demais também. Então o Coastal Loveland acabou pegando mais jardas que todos os wide receivers do Bears na temporada do ano passado. Então acho que ele tem de ser esse cara, quem sabe, de mim, vamos ver. E como eu tava falando, eu gosto, cara. Tivemos aí 4 nomes com uma média quase próxima com 700 jardas para cada um, cara. Mostra que tem várias possibilidades ali no ataque, né? Para fazer mover as correntes, né? Não só ter aquela dependência de ter que ter um alvo ali muito claro e você, quando chegar num jogo e tiver esse alvo bem marcado, você não tem o que fazer, né? Então, acho que
é interessante essa rotação aí da equipe do Chicago Bears. Vamos para a segunda equipe agora, Bado. Falar aqui do Green Bay Packers, que é essa equipe que você mais gosta de falar no nosso podcast. Você que é uma pessoa... Antigamente você era uma pessoa mal vista em Detroit, né? O pessoal lá em Detroit tinha uma faixa dizendo que o Bado não podia pisar lá e tal. Agora mudou. Mas não mudou a divisão, né? A divisão continua mesmo. Daqui a pouco vai ser o Vikings, depois vai ser... quem mais? O Bears daí, né? Que não... Enfim. Já projeta aí a imagem de mim. Enquanto você faz o comentário, acho que a galera já vai vendo também o time projetado. Tá, mas vamos passar primeiro as informações aqui para a galera. O Green Bay Packers teve uma temporada de 9 vitórias, 7 derrotas e 1 empate, né? Acabou sendo eliminado na fase de wild card pelo Chicago Bears, aí, pelo rival da divisão, que aparentemente o Green Bay Packers, sem o Aaron Rodgers, já não é mais dono do Bears, né? Como costumava dizer aí o Aaron Rodgers. No draft, tivemos aí aquisições do Brandon Cisse, cornerback de segunda rodada, e o Chris McClellan, defensive tackle na terceira rodada, nomes mais impactantes desse draft do Bears, que na off-season pegou Benjamin Sandus, cornerback, Zer Franklin, linebacker, e o Javon Hargrave, defensive line. Já tivemos de perda o Elton Jenkins, center, e o cornerback Nate Hobbs. Para você ver, cara, nomes bem menos atraentes e atrativos ali, né, na questão do Packers, para corroborar aí a sua, né, o seu reiterismo aí com o Packers. O que você me diz dessas movimentações? Nenhuma que chama muita atenção, né, Bado? Cara, o Packers é aquele time que geralmente constrói pelo draft, né? E nos últimos anos tem se notabilizado por, diferente do que fazia no passado, por trazer alguns nomes bombásticos aí em questão de off-season, né? Como é o caso do Micah Parsons aqui, e alguns menos mais caros aí, como é o caso do Xavier McKinney, que eles pagaram uma bala absurda trazendo do Giants, lembra? Virou o safety mais bem pago da liga ali. Então, assim, o Packers daquela situação ali, quando a gente fala de um elenco que parece desequilibrado, acho que é um exemplo bem claro aqui, né, Nemi? A gente tem o Micah Parsons aqui como uma ilha, né, no meio dessa defesa, por exemplo. Outras peças aí que são peças nada muito badaladas aí na liga, né? E o ataque também, né, Nemi? A gente tem vários receivers aí que nota 6, podemos dizer. Enfim, e o Packers vai se virando, mas é eficiente, querendo ou não, né, Neminha? Tá sempre na briga, sempre com bons recordes ali, então, assim, para gente que não torce, é chato de ver, né, principalmente para quando você vai acompanhar o Fantasy e tudo mais, poucas peças são utilizáveis aqui. O jogador preferido do Packers é, sem dúvida nenhuma, o Tucker Kraft, que eu acho que é muito legal de ver jogar, o cara que é um trator ali quando pega a bola, né? Ano passado, infelizmente, se machucou ali, acabou perdendo boa parte da temporada que ele vinha muito bem, por sinal. Mas, cara, você olha ali a ofensiva do Packers, você olha a escalação de defesa ali, são poucos nomes que você identifica rapidamente, assim, como alguém de destaque, possivelmente mais por terem sido first round picks ou picks de draft altos do que contratações bombásticas ali, a exceção do Micah Parsons, né? Então, essa é a minha crítica só, né, Nini? Acho que sem graça, né? Você não conhece o left tackle no time aí, é porque o negócio geralmente é quem você bate o olho e fala, esse cara tá ali, né? Sabia que esse cara tava aí, tá aí, ó, é conhecido, tudo mais. Porra, no Packers isso nunca acontece, né? Posição alguma aí, né? Só para a gente ter uma noção, vou passar aqui o ataque, então, projetado do Green Bay Packers. Jordan Love, quarterback, running back Josh Jacobs, os 3 receivers, Christian Watson, Romeo Doubs e o Jalen Reed. Daí temos Tucker Kraft e Luke Musgrave, os tight ends. Aí o left tackle que você não conhece, Jordan Morgan, left guard Aaron Banks, center Sean Ryan, right guard Anthony Belton e right tackle Zach Tom. Desses nomes, nenhum eu falei ali como aquisições da off-season, nem da via draft, para você ter a noção de, né, o quão impactante foi a movimentação do Packers na off-season, ou seja,
Não trouxe nenhum nome que você colocasse, beleza, esse cara vai ser titular, já pode ter um potencial ali. Tanto é que a escolha foi até de segunda rodada para trás, né? Também não teve nada de relevante, até, enfim, teve que gastar para trazer o Micah Parsons lá no final da temporada passada, metade da temporada passada, né? Com o Dallas, enfim. Mas de fato, cara, é um time que você olha o ataque, onde acabou de pagar aí uma fortuna no Christian Watson de renovação, né? Um cara que até agora, sei lá, eu vejo com mais olhos de um cara ser um injury prone do que um cara que vai ser wide receiver que vai estar toda a temporada batendo 1.000 jardas, que a gente acabou de comentar sobre a questão do Bears, que agora tem várias opções. No ataque desse do Packers, pô, já começa que o Romeo Doubs, né, Bado? Você olha ele lá listado como receiver, cara, você vê que a coisa... Quando eu vejo ele com aquele capacetinho, já me... Não dá, né, cara? Eu já não consigo confiar, cara. Cara. Quando eu vejo o jogador com esse tipo de helmet, cara... Mas ele foi embora, né? Foi para onde o nosso amigo Romeo Doubs, mesmo? Ah, é verdade, ele saiu, né, pô? Ele saiu, foi pro saiu. Cara. Caramba, perdão, eu fiz a arte. Ó, pra você ver como a minha arte me quebrou aqui, né, cara? Romeo Doubs, ele está agora no New England Patriots. Aí, ó, só para corroborar que a minha arte me traiu quando eu fiz ela. A arte traiu, né? Tá? Jaden Reed, Matthew Golden e Christian Watson são os três. É o Matthew Golden, que foi draftado lá no ano passado, né? Então, e também veio com uma expectativa e mal pegou bola no ano passado, né? Foi um rendimento bem abaixo, né? Teve apenas 29 recepções. Primeiro wide receiver de primeira rodada desde Javon Walker em 2003. E daí você vê que fala, cara, como é que eu vou confiar nesse ataque do Green Bay Packers, né? Quem que vai ser essa peça-chave? E eu acho que a preocupação maior para mim é a linha ofensiva nesse ataque, viu, Demir? Porque tirando ali o nosso amigo, eu acho que é o right tackle, que é o Zach... Não, eu acho que é o Aaron Banks. Deixa eu ver aqui. É o Aaron Banks, que é o left guard. E todos os outros são caras draftados, então caras que eles construíram dentro de casa ali. E o próprio Jordan Morgan, ele era guard, né? Então, assim, estão colocando a principal posição ali na mão de um jogador um pouco inexperiente e inclusive trocando posição, né? Estranho, porque a gente viu já o Jordan Love sofrer um pouquinho com isso em temporadas anteriores aí, né? Então, acho que pode custar caro um pouco essa falta de investimento na linha ofensiva aí. Apesar de eu achar legal essa estratégia de construir via draft, é mais barato, né, Neminha? Querendo ou não, você permite que você consiga gastar depois em outras posições de maior carência, mas pode fazer diferença ali para você formar um time campeão, né, Neminha? Faltar, às vezes, jogadores um pouco mais tarimbados no seu elenco. E só o Josh Jacobs aí atrás de uma OL que não é das melhores, também fica difícil, né? Apesar de ter qualidade, fora questões extra-campo aí que rolaram aí na off-season também, que vai saber o que pode acontecer aí, porque a off-season da NFL é fantástica, né, Bado? Que os caras resolvem aprontar aí, cara, não tá escrito, né, cara? E aquele reserva do Josh Jacobs saiu também, né? O running back lá, aquele gorduchinho. Isso. Lá. O A.J. Dillon saiu, foi... Depois a gente vai falar, foi para a NFC South, enfim. Pô. E a defesa do Packers? Temos ali o Devonta Wyatt, né? Defensive end aí. Javon Hargrave, nose tackle. O Carl Brooks, outro defensive end. Temos o Lucas Van Ness jogando por fora, assim como o Micah Parsons. Vampiro, né, Demi? Exato. Adrian Cooper e Zaire Franklin, os linebackers ali jogando mais por dentro da defesa. Keshawn Nixon e Carrington Valentine, os cornerbacks. Javon Buller, o nickel. Safety, Evan Williams e o Xavier McKinney, free safety que você tinha falado ali. Também é uma defesa que você tinha falado anteriormente, né? Tirando o Micah Parsons e talvez o Xavier McKinney, você vai olhar ali e fala, putz, Javon Hargrave tinha toda uma expectativa, não rendeu. Devon White até ok, né? Podemos tentar ainda botar fé nela, mas é muito pouco, né, cara? Uma defesa que a gente vê que a gente viu, inclusive, atuar, né, contra o Eagles lá no jogo de São Paulo, e é uma defesa que não é aquela defesa top 10, na minha opinião, da NFL, cara. Não entra nessa... Pode até ter alguns números ali, mas é uma defesa que batendo o olho fala assim,
vai chegar um momento que ela não vai conseguir segurar aí, cara, e daí vai espalhar farofa, o Packers vai brigar pelos playoffs como sempre briga, talvez classifiquem, mas já na wild card caia, como vem acontecendo corriqueiramente, né, Bado? Cara, eu acho que aqui não dá para fugir dessa responsabilidade dele também pelo que ele ganha. O fiel da balança vai ser o Micah Parsons aqui, né, Demir? Contrataram ele para ser o diferencial desse time, não só da defesa, mas desse time. E ano passado ele acabou sofrendo a contusão aí que deixou ele fora no momento decisivo da temporada, né? Então agora vamos ver se ele vai se tornar esse cara que ele era em Dallas, que era um diferencial absurdo, para fazer esse time do Packers subir de nível, né? Acho que essa que é a grande história do Packers para a temporada, na minha opinião, porque as demais peças ali ninguém acho que tem porte para assumir essa responsabilidade. O próprio Jordan Love, ele acho que para mim já bate no teto do que ele consegue produzir ali, e ele está produzindo bem, né? Não me entendo errado, né, Demi? Eu acho que ele tem boas estatísticas, bons recordes aí nas primeiras temporadas da carreira dele. Tem um estilo de ataque ali que o ajuda a produzir mesmo sem ter essa produção monstruosa dos seus receivers. O fiel da balança é o Micah Parsons, se ele vai conseguir ser esse cara de chegar próximo dos 20 sacks ali, mudar o patamar desse time inteiro, e aí sim o Packers pode brigar por essa divisão e por playoff, quem sabe brigar a fundo nos playoffs, né? Eu acredito nisso? Não acredito, confesso que não. Acho que o Packers está num momento que é meio de ponto de interrogação para mim, assim. Eu acho que a gente não entra com toda aquela expectativa e aquela confiança que a gente teve no Packers nos anos anteriores, apesar de sempre fazer essas mesmas ressalvas, né? Acho que agora, com o crescimento dos adversários da divisão, eu acho que o negócio fica um pouco mais esquisito, e acho que esse cenário de falta um pouco de talento vai ficar cada ano que passa mais exposto até que eles mudem esse direcional, né? Cara, eu não sei até que ponto influencia, porque o Packers aí, todo mundo sabe que os donos são os torcedores lá da região, né? Do time. Eu não sei até que ponto impacta num pensamento que eu tenho aqui, porque assim, eu, eu me considero parecido com o Packers quando a gente joga o Fantasy Football, mano. Porque ele tá num negócio assim, ele não aceita fazer aquele rebuild, né? Tipo, vou mal pra caramba e ser um rebuild. E também não vou tão bem assim para estar brigando por título. Eu sempre fico nesse meio termo, porque eu entro pro fã e falo, esse ano eu vou botar meu time para fazer um rebuild. Mas daí chega começar a temporada, eu não quero ganhar, né? Tipo, eu quero disputar para ganhar. Eu acho que ele fica nesse meio termo, cara, e esse meio termo às vezes acaba sendo ruim, né? Porque a gente sabe que não só na NFL, né? Tem a NBA, a gente tem exemplos recentes aí do Oklahoma City Thunder, que foi campeão aí da NBA e tal, e vários outros. Os times chegam a um certo momento, eles preferem abdicar e entrar num modo, tipo, vamos perder para daqui a pouco começar a ganhar, né? Mudar essa mentalidade, do que você tá naquele chove não molha, que me parece muito isso, cara. Eu tento fazer isso no Fantasy, né? Mudando paralelo aqui, e nunca consigo, Bado. Talvez é da minha pessoa não conseguir aceitar perder, né? Querer sempre ganhar e ficar nesse meio termo, e daí minha temporada sempre no Fantasy vou empurrando com a barriga e vai ficando desse jeito ali. Às vezes classifica, mas nunca ganha, né? Mas nunca passa vergonha, mas também nunca ganha. Eu acho que é um negócio meio esquisito do Packers, cara. Eu não consigo ver o Packers aceitando assim esse momento de tipo, vamos virar a chave, dar uma resetada e daí ir para frente. O que você me diz? Cara, eu acho que eles acreditam muito nessa questão de às vezes você ter um pilar na defesa, um pilar no ataque, construir com coadjuvantes ao redor e esses caras carregarem. Foi a vida inteira assim, né, minha? A gente tá falando aqui do próprio Brett Favre, se foi assim a carreira inteira dele. Os receivers do Favre eram o Robert Brooks e o Antonio Freeman, né? Depois teve Donald Driver, teve Greg Jennings ali, longe de serem caras ali que vão pleitear um Hall da Fama, aí, por exemplo, né? Depois o Aaron Rodgers, mesma coisa, né? Com o Jordy Nelson, com o James Jones. Daí sim ele teve o Davante Adams, que é esse cara, que daí
podemos dizer até que ele ajudou a construir o Davante Adams ali, mas agora o Davante está mostrando que ele consegue produzir também em outros cenários, né? Que eu acho que é um grande cara aí que a gente pode falar das últimas décadas do Packers de skill position, digamos assim, né, Demi? E aí na defesa também, né? Um grande pilar ali que era o Red White lá na época do Favre, na época do Rodgers ali teve o... Caramba, tô ficando velho de mim. O cornerback lá que era do Raiders e que acabou sendo campeão depois, o safety lá, que ele Chris Woodson? Quebrou a clavícula, isso. Que quebrou a clavícula no Super Bowl, né? Foi o grande pilar defensivo ali, e agora eles estão acreditando nisso com o Jordan Love e com o Micah Parsons sendo essa continuidade dessa tradição, hein? Só que aí, cara, a gente tem que pensar nisso aí que você falou, mas foi um título para Favre, um título para Rodgers e 15 anos ali sofrendo para... Sofrendo não, né? Não brigando por outro, né? O Favre até teve aquele Super Bowl com o Broncos lá, né? Que acabou perdendo para o Elway. O Rodgers nunca mais foi ao Super Bowl com o Packers, né? Depois de ganhar aquele contra o Pittsburgh. E o Jordan Love, não sei, cara. Não tá me parecendo um cara que vai disputar um Super Bowl. Mas, lógico que isso é muita bola de cristal também para dizer. Exatamente. Com isso, encerramos ali o nosso querido Green Bay Packers, Bado, e vamos falar do terceiro colocado do ano passado, que foi o Minnesota Vikings, né? Vou colocar na tela aqui, porque o Bado... Que bizarro, né, cara? O Lions, né? O Lions é algo... Enfim. Temporada do Minnesota Vikings em 2025. A gente tem vários ouvintes ali que são torcedores do Minnesota Vikings. Falei Lions aqui, mas é Vikings, perdão. 9-8, eliminado na temporada regular, draftou ali o Caleb Banks, defensive tackle na primeira rodada, Jake Goldey na linebacker na segunda rodada, aí fez a bizarrice, que a gente já cansou de falar, né, de draftar mais um DT, né, na terceira rodada, que foi o Dominic Orange. Isso que a gente até falou, foi um dos piores drafts que, pelo menos eu falei disso, né, quando a gente analisou os drafts, quando eles draftaram 2 DTs, assim, que não deu pra entender. Dominique é sacanagem, né, minha puta que pariu. Pô, mas qual que é o preconceito com o nome do cara, velho? Dominique, né? Dominique, primeira vez que eu ouvi. Cara, vai ver na hora de ir no cartório, erraram lá na hora, né? Errou ali. Cara, velho, falar em nome aqui nos Estados Unidos, cara, eu tô perdido, cara, porque o que tem de nome bizarro aqui enfim. Aí na off-season, as contratações: James Pierce, cornerback, Jawan Jennings, wide receiver, Eric Wilson, linebacker, Kyler Murray, aí sim, quarterback, e o Jamal Adams, que foi essa semana anunciado aí, safety. Perdeu o Ryan Kelly, center, CJ Ham, fullback, Adam Thielen, wide receiver, e o Harrison Smith. Adam Thielen não, pô. Meti o Adam Thielen aqui, mas o Adam Thielen já estava no Panthers. O Harrison Smith, safety, que o Adam Thielen voltou para se aposentar pro Vikings, por isso que eu coloquei. Foram essas as perdas aí do Minnesota Vikings. De aquisições que a gente acabou de falar, que podem causar um impacto, diferente do que a gente falou do Green Bay Packers, né? Para mim, o Caleb Banks, que a gente falou na época do draft como defensive tackle, aí, um dos mais bem cotados, pode ser um cara nessa defesa que faça diferença. E o Kyler Murray vindo nessa briga, briga entre aspas, com o DJ McCarthy aí, que para mim tá evidente que o Vikings errou, né? E acho que você vai falar um pouquinho mais daqui a pouco que vai concordar. Sim. Acho que perdeu uma pique de primeira rodada ali com o DJ McCarthy, investiu errado. E o Kyler Murray vem, na minha opinião, para ser esse titular. Parece que foi até anunciado já que vai ser o titular da equipe do Vikings. Para ver se ele consegue extrair alguma coisa, né, Bado? Será que o Kyler Murray, respirando novos ares, vai conseguir causar esse impacto que o Vikings espera? Ou você acha que o Vikings vai decepcionar aí com essas aquisições e perdas da off-season, Bado? Cara, eu acho que vai melhorar em relação ao ano passado, viu? Confesso que o nível que a gente viu de atuação de Jay McCarthy foi muito abaixo, né, de mim? E além das contusões aí, que fez com que tivesse mais de um QB entrando no lugar dele, inclusive, né, durante a temporada.
Defensivamente, temos que lembrar que o Brian Flores aqui sempre consegue extrair bons níveis defensivos dessa defesa aqui do Vikings, então acho que não tem muito o que esperar uma grande queda que vai virar uma peneirona aqui, acho que muito pelo contrário, acho que vai continuar mantendo uma boa estabilidade. E eu acho, cara, que quem sabe o Kyler precisava de um técnico ali que vai ajudá-lo mais, sabe? Eu acho que durante o período dele de Cardinals teve aquela experiência maluca do Cliff lá, né? Que querendo ou não foi um negócio meio que ele e o Cliff entrando numa espiral meio doida ali de ser a primeira aventura dos dois na NFL e tentar criar alguma coisa do zero. E o Cliff vindo com uma mentalidade muito college football, e aí o negócio não, ofensivamente até foi um pouco empolgante no começo da carreira dele, depois o negócio bateu no muro, depois trouxe um técnico com uma mentalidade defensiva, o time caiu lá para um nível muito abaixo e ele acabou afundando junto, né? Acho que aqui ele tem a possibilidade de trabalhar com um técnico que é um bom guru de QBs, né? Podemos afirmar isso aí, até pelo trabalho que ele fez com o Sam Darnold, em que era um cenário, querendo ou não, um pouco comparável aqui, né, Neminha, de um cara draftado muito alto, que teve. O Darnold não tinha tido bons momentos, inclusive, na carreira antes, né? E o Kyler já teve, inclusive, então, e que ele pode colocar nesse sistema e fazer extrair o melhor. O papel dele de guru com o J.J. McCarthy não funcionou, e eu acho que é muito mais por acho que características do jogo do JJ que não traduzem para a NFL, né? E que a gente falava isso desde o momento do draft lá. Mas vamos ver como é que vai ser essa gestão, hein, Nenê? Se ele já largou a mão do DJ McCarthy mesmo, ou se ele vai tratar o Kyler Murray aqui como uma ponte, quem sabe um ano de ponte aí para ele. Mas acho muito difícil caso o Kyler tenha um desempenho ali legal aí, né, Nenê? De fazer um ano tipo do Darnold fez lá, aquele ano mágico dele com o Vikings, de pela segunda vez o time abrir mão de um cara em bom momento e que levou o time a um bom recorde para forçar a barra com o DJ McCarthy novamente. Acho que o fato dele já ter vencido essa batalha para ser o titular já pega bem mal para o DJ McCarthy. Eu acho que é muito mais uma tendência de ser um caso de bust aí que daqui a pouco está de reserva em algum outro time no ano que vem do que mais uma tentativa de titular se eu tivesse que colocar as minhas fichas. Se tivesse que assinar esse projeto de ponte aí, né, Kyler Murray para DJ McCarthy, cara, eu sou um engenheiro, nós que somos engenheiros civis formados, eu não assinaria esse projeto não, cara, essa ponte aí para mim ia desabar rapidinho, então não boto minha mão no fogo por essa ponte Kyler Murray e DJ McCarthy, acho que eu concordo com você, para mim DJ McCarthy bust total e vai virar uma espécie de Mac Jones, né? Que também foi criado ali com uma expectativa gigantesca, na época que foi draftado pelo Patriots e agora começou a rodar aí como backup. Então, passando aí, Bado, o ataque para a galera, né? Kyler Murray, quarterback, Aaron Jones, running back, veteranaço. Aí um trio de wide receivers que de nome de respeito, né? Jefferson, top 3 da liga, top 5, Jordan Edson, Javon Bom Jennings. Grupo, realmente. TJ Hawkinson, tight end. Aí sim temos um fullback, né? Um time que utiliza o fullback, o Max Bradison. A linha ofensiva com Christian Dorson, Donovan Jackson, Blake Brandel, center, Will Fries, right guard, e o right tackle, Brian O'Neill. É uma pena que não vemos mais o Will Fries lá com aquele cara que termina o sobrenome French, né, cara? Que era verdade. Na época do Colts, que romperam aí esse bela parceria da linha ofensiva, famosa French Fries. Mas, cara, o que me pega aqui nesse ataque, Bado, é só a questão do Javon Jennings, cara. Beleza, tem talento, tal, mas aparentemente tem um estrelismo que não sei se vai encaixar aí, né, cara, com esse trio. O cara diz que é intragável, né? O cara diz que é uma mala dentro de campo, né? Com os adversários, inclusive. Mas, cara, não dá para negar que traz uma boa produção aqui, né? E, cara, um trio de respeito pro Kyler Murray aqui, não dá para ele reclamar não, né? Justin Jefferson, Jordan Edison e Javon Jennings, e ainda o TJ Hawkinson de Tyrene, ele não pode reclamar de falta de armas aqui, né, Nemi? Isso aí é fato, né? Tem 4 peças ali que ele pode alimentar
E a linha ofensiva também não é das piores, Não não, é né? das piores, exatamente. Time que tem Então, peças aqui, né, Ademir? Tem peças para virar essa página aí. Vai depender da atuação do QB, que eu acho que é o que segurou o é, time no ano passado, até porque a defesa também é bem honesta. exato. O único ponto de interrogação, na nossa opinião, a gente né, compartilha mesmo, é a questão do quarterback do Minnesota Vikings, né? Então, o Darnold fez bem o serviço, mas saiu. Um erro, né, na minha opinião, também, né? Ter deixado ele de ir embora naquela off-season que ele foi pro Seahawks. Não porque ele venceu o Super Bowl, né, Bado? Mas deu para ver que, de fato, ele tinha assim, meio que se encaixado aí, recuperado a carreira, né? E o Vikings acabou perdendo ali a oportunidade de manter ele e deu no que deu. Defesa do Vikings, temos ali defensive end Jalen Redmond, Caleb Banks, que chega para ser esse nose tackle ali no meio da linha defensiva, o Levi Drake Rodrigues, o outro defensive end, temos os quarteto de linebackers com Dallas Turner e o Andrew Van Ginkel jogando mais abertos, o Blake Cashman e o Eric Wilson jogam mais por dentro, Isaiah Rodgers, James Pierre, os cornerbacks, Byron Murphy Jr., excelente níquel, né? Não tem nem o que falar. E os safeties Joshua Metellus e Theo Jackson, e agora chegou o Jamal Adams aí para complementar. Então, Brian Flores, com essa defesa aí, com os nomes, se for falar assim, nomes atrativos, você não vai olhar tantos, né, Bado? Mas é uma defesa que ela é bem sólida, né? Temos ali, para mim, o maior destaque o Byron Murphy, mas é uma defesa, cara, que todos os jogadores são daquele tipo que você vê operário, né? Que toda temporada consegue fazer o seu trabalho e trabalho bem feito, né? Tanto é que a defesa do Vikings a gente às vezes falou mal, né? Nos anos passados aí, mas ela que conseguiu dar essa Carregou, né? estabilidade para o Vikings chegar aí com condições até de brigar pelos playoffs do ano passado, por exemplo, sem quarterback, né? E é isso, é isso. Então tinha uma defesa bem estável, bem consistente, que eu acho que não tem porque a gente pensar em diferente e com o Brian Flores fazendo um bom trabalho. O Brian Flores, por sinal, é um cara que merece uma oportunidade de head coach novamente. E vamos ver se ele vai conseguir dar todas as polêmicas que ele acabou entrando, ao meu ver, justamente para o lado dele com os owners aí, né? Com toda a questão do modelo de contratação aí que tem naquela questão da Ronnie Rule, né? Achei que a posição dele foi bem válida, mas é um cara que eu particularmente gosto muito, acho que mereceria uma nova oportunidade. Maravilha. E para fechar a nossa NFC Norte, Bado, temos a equipe que o ano passado para a gente era favorita e que decepcionou, né? Mas que vamos apresentar aí. Detroit Lions, 9-8, eliminaram também na temporada regular, assim como o Minnesota Vikings, ficou em último por critérios aí de desempate, nesse caso só beneficiou na questão de draft, né, esse desempate entre as duas equipes. Draftou aí o Blake Miller, offensive tackle, na primeira rodada, e o Derek Moore, edge, na segunda, de mais impactante. Na off-season tivemos aquisições aí do Roger McCreary, defensive back, Malcolm Rodriguez, linebacker, Rocky Yassin, defensive back, Peyton Turner, defensive end, Chuck Clark, safety e Devin White, linebacker. Perdeu, por sua vez, David Montgomery, né, o parceiro ali do Jamar Gibbs, Graham Glasgow, linha ofensiva, Taylor Deck, linha ofensiva, e o Terion Arnold, cornerback dispensado aí recentemente por problemas extra-campo, né, Bado? Inclusive, ninguém falou nada, mas tem muitos times aí sondando o Terion Arnold mesmo assim, né? Para talvez, caso ele não sofra uma pena a qual deveria sofrer, né? Enfim, não sou juiz para analisar causas, mas pelo que foi apresentado, ele deveria ser punido, mas não sei se vai ser ou não. Tá no mercado aí e é uma perda bem considerável para essa defesa do Lions, né? Ele que tinha sido um baita cornerback ano passado, uma secundária que tinha bons nomes ali, né? Com o Brian Branch, com o próprio Kirby Joseph, né? O safety. Aí agora estava adquirindo aí o Chuck Clark, né? Que fez uma boa temporada pelo Ravens ali. E seria, né? Um modelo diferente ali da equipe do Lions tratar a sua secundária, né, com as aquisições, mas daí o cara colocou tudo a perder. E do lado ofensivo, eles investiram um pouco mais ali na questão, né, do offensive tackle ali para tentar dar um pouco mais de proteção para o Jerry Goff. Aquisições até
gostei bastante do lado defensivo do Lions, cara, que aparentemente mostrou ser bem vulnerável, né? Cara, eu acho que é um ano esquisito pro Lions ainda, né, Demir? Eu acho que é um ano que, diferente dos anteriores, acho que a expectativa caiu bem. E a minha dúvida, particularmente aqui, é como se isso vai fazer bem ou vai fazer mal para Detroit, sabe? Não está tão em evidência assim, e ter um time ainda com bastante talento, né, em várias posições aqui, em especial o running back Jahmyr Gibbs, que acho que é um dos melhores jogadores da liga atualmente, e ainda assim tem Amon-Ra St. Brown, tem Sam Laporta, tem Jameson Williams, tem o Goff ainda mantendo um bom nível. Perdeu peças importantes aí, tá vendo o Penny indo para left tackle, que foi a posição que ele originalmente foi draftado para ser, mas até o momento na carreira jogou apenas de right tackle, né? Draftaram o Blake Miller ali para ser também essa peça do outro lado ali agora, que o Penny assumindo essa posição. E defensivamente teve essa perda aí importante do Terry Arnold que você comentou, né, Nemi? Mas quem sabe no Campbell esteja vendo isso com bons olhos, assim, no sentido de, pô, estamos voando abaixo do radar ali, vamos ver se ele consegue surpreender, porque talento não falta. Mas eu acho que a questão aqui é muito mais também esquemática, né, Deminha? Porque o Detroit sentiu claramente a saída do Ben Johnson, né? Um time aí que passa de ir brigando lá por quase chegar em final de conferência para ser o último da sua divisão, com a saída de uma peça, acho que mostra o impacto dela, né? Além do que a gente falou sobre algumas questões já nos episódios anteriores, aí até no momento do pré-draft, no momento da off-season ali, a saída do David Montgomery e a troca pelo Isaiah Pacheco para mover um erro, né? Um cara que não vai suprir esse gap que o Montgomery tinha de ser esse corredor interno. E isso pode fazer diferença porque o time acaba ficando um pouco unidimensional no estilo de corridas que vai ajustar, e isso é fundamental para o Detroit, que é um time que pune muito, né? No jogo corrido ali com o David Montgomery e com o Jahmyr Gibbs faziam esse par, que era muito difícil de conseguir parar, né? Você tinha dois caras com características bem opostas e que era muito difícil para as defesas conseguirem estancar os dois estilos ali, né? E agora acho que isso muda um pouco de figura, acho que isso pode fazer mais diferença do que está sendo falado em mim. Acho que o Detroit tinha opções melhores para ir atrás no off-season para ser esse complemento para o Jahmyr Gibbs aí. Então vamos ver o que vai virar. É isso aí. Vamos falar então da projeção do ataque do Detroit Lions. Jerry Goff, quarterback, Jahmyr Gibbs, running back principal da equipe, um dos melhores da liga, Amon-Ra St. Brown, um dos melhores wide receivers da liga também, Jameson Williams, Isaac Tesla aí fechando o trio de receivers, Sam Laporta e Brock Wright são os tight ends, Penny Sewell agora virou left tackle, Christian Mahugani left guard, Cade Mays center, Tate Ratledge right guard e Blake Miller right tackle. É um ataque que continua, né, muito bom no papel. Depende agora do novo coordenador ofensivo extrair, né, tudo que tem aí para ver se de fato o Lions aí possa voltar a brigar aí pela divisão. Eu particularmente acho que sim, tá, Bado? Me agrada aí esse ataque do Lions, assim, e eu acho que com as peças de aquisição da defesa que a gente vai falar aqui, a defesa acaba ficando um pouco mais sólida. Temos ali Aiden Hutchinson e o DJ Wonu como os edges por fora, o Alim McNeil e o Levi Onuzurik os tackles, Derek Barnes, Jack Campbell, um dos melhores linebackers para mim aí, revelação, e Malcolm Rodrigues, fechando o trio de linebackers, J. Reed, Keith Abney de second, e Roger McCray o nickel, e Brian Branch e Kirby Joseph como safety. Eu acho que o Lions, cara, ficou com essa defesa agora, com as movimentações que fizeram na off-season, um time mais linear, assim, mais coeso. Antes a gente tinha uma disparidade muito grande entre ataque e defesa, acho que agora está um negócio mais nivelado. Eu acho que isso aí possa ser o diferencial para 2026, na minha opinião, tá? Eu ainda considero o Lions uma das equipes aí que possa brigar pela divisão. Que pode brigar, não tenha dúvida. Eu acho que você tem razão na questão do nivelado, só não sei se não está nivelado para pior, assim, de mim. Acho que ficou mais equilibrado realmente, mas quem sabe
anos anteriores tinham, quem sabe, mais poder de fogo ali em algumas posições. Mas concordo contigo, acho que é um time que longe de estar vivendo uma crise, assim, né? Apesar do ano passado bem ruim, um ano que pode ser considerado de transição ali, dadas as mudanças que aconteceram. Teve, inclusive, mudança na coordenação ofensiva, quem chamava jogada, e quem, lembra, o Dan Campbell assumiu durante o ano. Foi um ano bem esquisito, assim, nessa questão de transição. Acho que é um problema que tem que ser resolvido agora, entrar nessa temporada sem chance disso acontecer novamente, né? Mas lógico, tá na briga. Eu acho que essa divisão aqui, como eu falei, né, meus 4 times aí têm condição de brigar. Eu acho que o Bears, pelo momento que acabou a temporada passada, acho que tá um degrauzinho pequeno à frente, mas esses jogos de divisão vão ser muito imprevisíveis aqui, na minha opinião, e é uma divisão muito aberta. Vamos ter algumas semaninhas aí até acabar as análises, Bado, porque daí, antes de começar a temporada, a gente tem aquele nosso palpitômetro, né? De sempre, de quem vai ser o campeão. Perfeito. Então a gente vai ter muito tempo para refletir ainda o que a gente vai escolher. Porque, como a gente sempre faz, a gente sempre erra, né, Bado? A gente acerta 20% a gente é bom nisso, né, Demi? A gente é bom em errar, né, cara? Pô, cara, ano passado, o cara deve ter acertado o quê? 2 campeões de divisão de 8. Falei, que isso, cara, tá louco. Mas acontece, né? A gente dá o nosso pitaco aí, cara, e sem nada a perder. É isso, Bado. Fechamos o 269, análise da NFC Norte, passado a limpo? Fechemos, como diria o outro. Então é isso aí, pessoal. Você que chegou até o final, não esquece de dar o like, seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify, dar aquela força pra gente, que agora voltamos aí com tudo para essa temporada 2026 aí que promete, e vamos também, quando começar de fato a NFL e os episódios mais semanais nossos, né, Bado, a gente começa a falar também do FABR aí, que a Superliga também já começou, já tivemos, a gente não comentou, mas tivemos vários campeões aí estaduais pelo Brasil afora, e pela nossa entre safra não comentamos, então a gente já parabeniza todas as equipes que foram campeãs aí nos seus respectivos estados, e desejamos aí uma boa sorte para elas na Superliga D1 e D2, né, Bado? Dê sua palavra final, que daí eu encerro por aqui. É isso, Leminha. Acho que o futebol americano aí a todo vapor, aqui no Brasil, e a NFL voltando também aí nos próximos dias. Ainda bem, foi difícil essa off-season, mas estamos de volta. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo episódio, analisando mais uma divisão. Nos sigam e até lá. Um grande abraço.